Salve, salve nação rubro-negra! Salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Flá. Cá estamos nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro. E a gente tava com saudade do Flamengo. E o Flamengo nos proporcionou nada menos que dois jogos no mesmo dia, né? Aqueles que tava. Overdose. Hã? Overdose. Overdose de Flamengo, cara. Pra quem tava com saudade aí. E quem tava com muita saudade chegou a acompanhar até futebol. Futebol de Soccer. areia, né? Beach soccer. Antes das transmissões lá do jogo do Flamengo contra o Philadelphia Union, a Sport TV estava transmitindo a final do Campeonato Brasileiro de Futebol, futebol de areia, e o Flamengo foi campeão com gol no último minuto, praticamente. Não tem cheirinho em 2024, galera. Não tem cheirinho em 2024, tá a prova. E aí a Copinha também tá provando isso, e vamos que vamos. Então já pode botar na lista, né? Primeiro título do Flamengo no ano. Beat Beach Soccer. 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 Para aqueles que não estão enchendo o saco aí, né? Beach soccer. Mas o programa de hoje a gente vai começar falando não de beach soccer, não de futebol de areia, essas coisas. A gente vai falar sobre esse primeiro amistoso do Flamengo na temporada, o jogo contra o Philadelphia Union, a vitória do Flamengo por 2-0, gols aí no primeiro tempo. O que vocês acharam da partida? O que vocês. Acho que o principal ponto. Acho que foi a estreia do Dela Cruz que deu ali aquela sensação de que, pô, o cara vai render no Flamengo. Mas foram dois jogos distintos, né? O que vocês têm a dizer deste jogo, tirando a qualidade técnica, que a gente vai entrar nesse assunto depois? Ou se você já quiser entrar também, pode entrar, não tem problema nenhum, porque foi muito ruim mesmo. Então, Fala, bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Bom dia, Paulinho. Cara, no comecinho do jogo parecia que os caras iam dar muito trabalho, né? Tiveram algumas chances ali, tiveram mais a posse de bola e tal. Mas depois o Flamengo, por mais que o jogo não tenha tido essa qualidade técnica toda, como o Thiago já ressaltou, o time do Flamengo é muito melhor. Criou as chances ali de forma natural e venceu o jogo. Agora, como vocês falou do De La Cruz, né? Já dá aquela esperança, tudo, e, pô, jogou meio jogo e chegou agora, né? Então, imagina quando entrosar tudo, que fica aquela boa dor de cabeça pro professor Tite. Quem ele vai tirar para entrar o De La Cruz? Tudo bem que o Paulinho e a galera tá querendo tirar o Gerson, mas eu acho que o Gerson não sai desse time, não. Então, então eu acho que, assim, mas falando do jogo em si, é um amistoso pro gasto. Não tinha muito o que inventar, se jogou direitinho. Botou até o. Como é que é o nome do moleque que entrou no lugar do Ayrton Lucas? Carbone. Carbone, que não comprometeu também. A gente que, tudo bem que agora o Vinha tá chegando, só tava com o Ayrton Lucas nessa pré-temporada. É um moleque que, se precisar, dá pra colocar ali, pra segurar, pelo menos pra compor o elenco, né? No Carioca, quando o Flamengo voltar dos Estados Unidos e tal, uns joguinhos mais de boa, porque eu não sabia quem que ele iria colocar antes do Vinha, do Flamengo fechar com o Vinha. Porque não dá pra gente ficar, deixar Ayrton Lucas jogando todos os jogos na pré-temporada, senão ele se machuca. E lascou de vez. A zaga, bem também. O Fabrício Bruno, né? Você já sabe. O Pulgar, quando entra. Cara, o Pulgar ele é tão. Ele arrumou não. O cara foi assim, crespar com ele, quase caiu na porrada lá. E esse é um pouco de coisa assim que o Flamengo precisa, entendeu? Até para passar para alguns outros jogadores, meu irmão. É amistoso, mas esse aqui é a camisa do Flamengo, que é muita coisa que faltou em 2023. Aquela coisa de jogar com vontade e tal, não sei o que,
o sangue nos olhos, né? E prova da importância do Pulgar no ano passado foi a quantidade de vezes que ele não esteve em campo, que o Flamengo não pontuou ou empatou. É um jogador fundamental mesmo. Acho que o próprio Tite já percebeu isso e sabe que ele é titular. Aí é dor de cabeça dele no meio de campo, como é que vai ser. E você, Paulinho, o que você achou desse jogo? Cara, eu acho que o jogo já começa com um time diferente, né? Então, acho que a primeira questão aí do que foi a estreia no Campeonato Carioca, você tem o Carbone ali na lateral esquerda. É bom lembrar que o Carbone é um zagueiro, né? Ele faz a lateral esquerda, mas não é a função, a origem, o ponto principal dele. Ele é um zagueiro. Você tem uma mudança ali de meio de campo considerável, né? O time entrou com o Alan, com o Matheus Gonçalves, com o ataque ficou o Cebolinha, o Pedro e o. Quem era o terceiro jogador do meio de campo, gente? Era Não, não. Vitor Hugo? Primeiro tempo. Começou com o Luiz Araújo. Não, no meio. Era o Alan, o volante, Gerson. Gerson. Alan, Gerson e Matheus Gonçalves. E aí os pontas e o Pedro, né? Então eu acho que o time você já entra numa formação diferente. Você tem um garoto ali pela esquerda que no começo deu uma, né? Tudo bem, eu acho que o Rossi também mandou duas porradas para ele, duas pedradas que não precisava, mas você viu que a primeira ele não dominou, já ficou nervoso, a segunda também errou, né? Mas depois ele entra no jogo, ele dá o passe para o Cebolinha, sofreu o pênalti, se eu não me engano, é uma boa bola que ele enfia para o Cebolinha. Mas acho que assim, pensando em amistoso, em forma que o time jogou, eu achei que foi muito tranquilo. Não podia ter sido um jogo melhor. Eu acho que a mudança no segundo tempo, o Tite troca o time inteiro, né? Fica só o Rossi. Aí você tem o Cleiton jogando na zaga junto do Fabrício Bruno. Você volta com o Pulgar para a posição ali de primeiro volante. Aí explicando para os amigos, que o Petro fala que eu quero tirar o Gerson do time, porque eu visualizo o seguinte: o esquema preferido do Tite é o do primeiro tempo. Você vai ter o Luiz Araújo, o Cebolinha e o Pedro. Aí o pessoal fala, e onde é que entra o De La Cruz nesse time? Pensando no time lá da estreia do Carioca, que era o titular de hoje, digamos assim, você tem o Arrascaeta por trás desses três, né? E aí você tem o Pulgar e o Gerson ali na volância, sendo que o Gerson também chega bastante, e também o Pulgar, chegam muito dentro da área. Mas, e aí onde é que entra o De La Cruz nessa formação? Tem muita gente falando que ele entraria no lugar do Luiz Araújo, que acho que o Luiz Araújo perde o posto. Só que eu não vejo, aí posso estar enganadíssimo, e ele vai fazer essa função, eu não vejo o De La Cruz jogando tão aberto, tão pisando na linha lateral que nem o Luiz Araújo joga, e fazendo tanto aquele corredor vai e vem. Eu acho que o De La Cruz é um cara que se aproxima muito mais do jogo do Arrascaeta e do jogo do Gerson. Então, por isso que eu falo, eu acho que nesse modelo, com Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, tá mais fácil sair o Gerson para jogar o De La Cruz do que sair o Luiz Araújo para entrar o De La Cruz lá naquela posição. É só um acho, né? É só do que eu observo de futebol. Pode ser que ele troque, que ele bote mesmo ali o De La Cruz na do Luiz Araújo. Hoje a gente sabe que o Cebolinha não sai do time. Acho que, né? Para todo mundo aqui não tem essa possibilidade do Cebolinha sair do time. É o melhor jogador do time esse ano. Foi o melhor jogador ontem, foi o melhor jogador na estreia. Mas, então, assim, na minha visão é isso. Tanto que quando ele vem para o time do segundo tempo, já é um time mais parecido com o que era aquela formação de 2019. Você tinha o Arão e ele teve o Pulgar, você tinha o Gerson e ele teve o Vitor Hugo, que aí você pode ter o Gerson ali,
Aí você tinha o De La Cruz e o Arrascaeta, que seriam o Everton Ribeiro e o próprio Arrascaeta em 2019. E o Bruno Henrique e o Gabigol, que também faziam as duas funções. Então, talvez esse meio de campo com 4 sem os pontas pode ser uma alternativa de jogo para você acomodar o Gerson e o De La Cruz também. Mas aí, meu irmão, quem ganha milhão para definir isso é o Tite no futuro. Mas acho que pelo estilo de jogo do De La Cruz é a posição melhor para ele se encaixar é justamente na do Gerson. Né? Eu também acho. Eu também acho. É um 8, mas o bom, foi até ressaltado isso na transmissão, a gente já chegou a comentar isso aqui também. É um jogador que atua em várias funções do campo. Isso vai facilitar pro Tite e pro próprio De La Cruz. Porque ele tem essa possibilidade de jogar em várias funções do campo. Acho que ele só não vai jogar ali na parte mais ofensiva de centroavante. Mas ele consegue fazer o segundo, né, segundo homem do ataque, se o Tite quiser. Sim. Ele já jogou assim no River. Eu acho que vai ser muito importante também, Thiago e Paulinho, pra quando o Arrascaeta não estiver muito bem fisicamente, né? Também. Ele pode jogar na do Arrascaeta, porque o Arrascaeta ele foi muito usado pelas comissões técnicas do Flamengo no ano passado, 2022 também, por não ter um jogador à altura dele. Então, muitas vezes ele jogou no sacrifício, pegava uma lesão, aí virou pro Balgi e complicou. Então, assim, quando não tiver 100%, não precisa forçar. Agora, tava vendo aqui o gol do Cebolinha passando aqui agora. Golaço, né? Que golaço do Cebolinha, né? É um jogador que a gente... vamos lá, 95%, 99% dos torcedores do Flamengo queriam que o Cebolinha fosse embora. Sim. Em 21. 22, o ano 22. passado. E até no ano passado. Até antes da chegada do Tite. O Paulinho falei 22 assim, porque mal ele chegou, a galera já tava querendo que ele saísse. É isso, ele chega no meio do ano de 22, ele tem algumas chances com o Dorival no time principal, não vai bem, e aí a galera já começou naquele time que jogou o brasileiro, né, que o Dorival poupava para jogar as Copas, ele até que tinha boas participações, teve um monte de assistência naquele ano e tal, mas eu acho que muita gente achou que já era um dinheiro jogado fora, sem dúvida. E aí ele, ontem, no primeiro tempo, ele é o melhor jogador do Flamengo. O Gerson tem a sua função também foi bem. E até comentei na hora que a gente tava acompanhando o jogo, quem tava mais ativo ali na nossa conversa ali era eu e o Paulinho, e a gente, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente meio que não conversou muito sobre o jogo. Mas, na hora que saiu o gol eu falo, é isso que a gente quer, Gerson. É isso, sabe? É essa sua participação, é você não ser tão omisso. Tudo bem. Jogar verticalizado, né? Recebe a bola e vai para frente, dá o passo para frente pro Cebolinha, corre para receber de volta, dá o outro passo pro Cebolinha, entendeu? É isso. Não é aquela coisa amorosa que ele estava no fim do ano passado, de receber, de ficar brigando aqui no corpo com os caras, se jogar no chão, entendeu? Ninguém quer isso mais. E se perder a bola, perdeu, não tá nem aí, nem ajuda a marcar, nem nada. Por isso que não estou dando razão ao São Paulo, muito menos ao preparador físico. Aconteceu aquele episódio. Os caras são estourados, né? Não tem equilíbrio emocional, mas o Pedro era uma preguiça que irritava mesmo. E o que me assim, a galera tava. E aí eu vou até. E o pior é, Thiago, tipo, que é um jogador que joga muita bola, né, velho? Se fosse um jogador mais ou menos, a gente descarta. Mas é difícil você descartar um Pedro. Então tem que tentar fazer o cara jogar. Uma coisa assim importante que é bom pra pontuar pra galera. Principalmente a galera corneta de rede social. A galera tava criticando escalação de jogo de pré-temporada. Gente, calma. Calma. É o momento pra você fazer testes.
Lá, a pré-temporada lá não foi pra você, vamos lá pra ser campeão, pra destruir os americanos e tudo mais. Não, não foi pra isso. A ideia lá foi pra fazer testes. Entrou o Carbone, e aí muitas funções do jogo também, até na recomposição, você via que o Carbone ele ia centralizava e o Davi Luiz ia tentar marcar um pouco mais pela ponta. Aconteceu isso umas 2, 3 vezes. Mostrando que de fato o Carbone não é um jogador, não é um lateral, né? Ele é um jogador que estava ali compondo e que o Tite, é isso. E o Tite talvez falou assim, não, vamos lá, você consegue jogar, você é rápido, tudo mais, você tem uma boa saída de passe, você é habilidoso, talvez você consiga funcionar aqui também. Então eu vou tentar contar com você nessa posição. Eu até. Irmão, você tem 18 anos, você é do time sub-20, você estava lá na copinha. Trouxeram você para o elenco, para o time da copinha ficar no Rio, ficar em João Pessoa, que o jogo não foi no Rio, né? Mas ficar no Brasil para jogar o Carioca. Você ganha, você é tipo o reserva do reserva do reserva. Você ganha a chance de ir para os Estados Unidos com o time principal. O treinador do time, que era o treinador da seleção brasileira, olha para você e fala: tu pode jogar ali na esquerda? Tu vai dizer não. Tu vai olhar, não, professor, só joga se for na zaga no lugar do Léo Pereira. Claro que você joga, meu parceiro. É óbvio. É óbvio que você joga. Não tem, a grande oportunidade dele, assim. Pô, a chance que o moleque teve de entrar em campo com a camisa do Flamengo, treinado pelo Tite, é óbvio que ele vai entrar em campo. Se o Tite pedisse para ele entrar de goleiro, ele entrava, velho. É óbvio. É isso. Entendeu? E aí é isso, não tem que ficar já bradando, gritando, berrando, cornetando escalação de amistoso nos Estados Unidos em pré-temporada, sacou? E outra, que é uma coisa que me irrita, que aí é isso. Alguns jogadores que são joias desse Flamengo, que podem render nesse Flamengo ainda, neguinho já fica cornetando no primeiro jogo. O Vitor Hugo foi cornetado ontem, o Alan foi cornetado ontem. Eu achei que o Alan foi bem? Não achei. Mas eu acho que o Alan ainda não se encontrou no Flamengo. É o outro cara que a gente acabou de falar do Cebolinha. O Cebolinha levou aí 1 ano e meio para estar mostrando o futebol dele. O Alan chegou, machucou, treinou, não treinou. Tem que dar mais um tempo também. A gente sabe que ele é bom jogador. Né? Não foi contratado à toa. Ele é um bom jogador. Tem saída de bola, tem velocidade. Mas, cara, começar a cornetar os caras na pré-temporada por um jogo desse é loucura. Né? Desculpa, Exatamente. pode completar, Pretor. O próprio Cebolinha mesmo, o que acontecia muito com ele? É a questão da falta de confiança, né? Primeiro que ele não era titular, era o Bruno Henrique, de qualquer jeito, e acabou. Aí ele chega, tinha aquela comparação Cebolinha com o Bruno Henrique, por tudo que o Bruno Henrique já fez. Tudo que ele tenta fazer dá errado. Tudo que ele tentava fazer. Não era por falta de tentativa. Erro, os dribles dele davam errado, ele ia tocar, dava tudo errado. Aí chega uma hora que o cara perde a confiança. Aí depois ele ganha uma sequência de jogos e embala, aí, meu irmão, é difícil de segurar. Tanto que a gente mesmo, tem o Bruno Henrique como ídolo, e sabe que não tem como ele brigar com o Cebolinha hoje. Bruno Henrique entrou bem. Que entrou e não foi bem, né? Bruno Henrique. Você achou que ele não foi bem, não? Eu achei que, pro que a gente sabe que ele é capaz de render. Assim, eu acho que pro jogo ele entrou bem, mas assim, que negócio, expectativa e realidade, né? Isso. Expectativa e realidade. Mas, enfim, e o De La Cruz? O que vocês acharam? Cara, e que jogador tá me iludindo. Tá deixando eu acreditar que vai ser assim. O cara vai chegar e vai destruir. Vai ser um novo ídolo do Flamengo com muita facilidade. A expectativa. A impressão que a gente tem no primeiro jogo dele é essa, cara. Assim, ele joga, parece que já entendeu como é que o time joga. Claro que com a Arrascaeta, que já é um jogador que ele joga na seleção, facilita demais.
E aí, assim, Ali eles já se conhecem, né? e aí, tanto que eu acredito que o Tite tenha colocado os dois juntos até pra facilitar essa estreia do De La Cruz. Mas, por exemplo, para um jogo contra o Orlando, no sábado, e até num gramado melhor, num estádio melhor e tudo mais, que é bom que se ressalte isso também, que a qualidade do jogo não foi tão boa por várias situações também, né? Principalmente o gramado. Mas no jogo contra o Orlando, talvez a gente não veja os dois juntos. Talvez o Tite possa pensar numa outra forma, começar com o Arrascaeta e depois entrar o De La Cruz, dar a possibilidade de fazer o Pedro e o Gabigol juntos, enfim. A expectativa é muito boa e assim, primeira falta que o cara vai cobrar, quase o cara marca um gol. Se ele faz o gol de falta ali de cara, eu ia Falei, não. Eu ia estar comprando uma camisa com o número e o nome de hoje. É isso. É a história. E ele ainda teve aquela outra boa, né? Que é um lançamento, acho que do Arrascaeta pro Gabi. O Gabi domina, faz pivô, gira, toca para trás e ele é quem chega. Ele estava atrás do Arrascaeta quando o Arrascaeta dá o lançamento e ele chega ali na intermediária batendo no gol. Não, tudo bem, não foi uma puta batida, o goleiro defendeu com certa tranquilidade, mas é isso, né? Isso que você tá falando. O cara se movimenta, o cara tem entendimento do campo, de onde a partida está acontecendo, quais os espaços que ele tem. Eu achei que, no geral, ele foi muito bem também. E Nem um pouco inibido, né? Pra quem tava fazendo uma estreia. desculpa, Pedro, deu uma cortada aqui. Solto em campo. Nem um pouco inibido. Quem tava fazendo uma estreia, ele é totalmente solto em campo. E assim, duas coisas que o Paulinho citou aí dele são coisas que a gente sente falta no Flamengo há muito tempo. Primeiro, alguém que bata falta e pessoas que chutam de fora da área. Que é uma coisa que precisa. Saudade também. É uma coisa que a gente sempre cobra aqui no café, né? Jogadores que chutam de fora da área, porque os caras. Mas não, o Petrô queria que o Andrés fosse embora para vir o chileno lá. Vidal. O Thiago fez a campanha lá. Sai Andrés Pedro, e vem Vidal. Você. Não vem me. O Petrô não assume seus BOs. O Petrô não assume os seus BOs. É o primeiro cara a pedir a cabeça do Andréas. Primeiro. Sempre fui um defensor de Andrés Pereira. Ah, bom. Aham. O Petrô é o tipo político, né? Que esquece o que falou na campanha. E é político de todas as linhas, né? E é bom que generaliza tudo, né? Mas. Gostei. Gostei do jogo, foi muito bom. Assim. Esses testes desses jogadores. Deu pra ver também algumas coisas. Por exemplo, o Varela tá ganhando essa vaga de titular. E aí, quando entra o Wesley, tu fala: a vaga vai ser do Varela. O Vitor Hugo ainda parece que tá sentindo falta do Sampaoli, né? É o único cara que tá sentindo falta do Sampaoli. Eu acho que o grande rolê do Vitor Hugo, e talvez acho que o Tite possa ser bom nisso, é definir a função dele em campo, sacou? Porque tem hora que ele teria que estar defendendo e aí tem um buraco e ele não defendeu. Tem hora que ele tinha que estar lá na frente para bater em gol e fica um buraco porque ele ficou defendendo. Eu acho que esse timing dele ali do camisa 8 tá faltando. Sim. Talvez seja isso, né? Seja o principal ponto. E aí a gente até comentou Coisa assim, eu concordo com o Thiago. Diga. De que espaço tal, a posição é dele mesmo. Mas ao mesmo tempo não dá para torcedor falar, manda embora o Wesley. Não é assim. Não. Moleque de 19, 20 anos, pelo amor de Deus. Eu acho que tudo bem, o Varela tem que ser titular.
Oi? Sim, e ainda tem mais. O Mateuzinho já apareceu em imagem lá no CT do Corinthians, mas a gente vai falar daqui a pouco dessas coisas de transferência, de quem chega e de quem sai, mas não está selada essa negociação ainda, tá? Então, assim, ainda corre o risco do Mateuzinho voltar para o Flamengo. Exato. Então, assim, Isso foi umas bizarrices, né? Tipo, o Inter apresentou já o Borré, mas o time lá do Borré, o Werder Bremen, falou que não liberou o cara, não. É isso. Deixa eu só cortar aqui a imagem aqui pra gente passar pro Petrô. Petrô daqui a pouco, né, a parte da segunda parte do programa, do segundo bloco, o Petrô não vai poder participar com a gente. Então, Petrô, valeu, muito obrigado aí pela participação de hoje. As suas considerações aí sobre o jogo, o que, que você espera? Hoje eu fui, que nem o Manhava me chamava, né, de golfinho. Tem um compromisso agora. Cara, eu tô com esperança ainda pra 2024. É muito cedo, tanto pra cornetagem quanto pra gente estar criando tanta esperança, mas tô cheio de esperança pra 2024 com o De La Cruz. Essa estreia dele foi muito boa, assim, pra uma estreia. A chegada que vocês vão comentar aí do Vinha também, pra mim, é excelente. Era uma das posições mais carentes que o Flamengo tava tendo. Só tem o Ayrton Lucas, tanto que vocês falaram, o Carbone é zagueiro. O Clay, que é zagueiro pela esquerda, também já fez aquela função por falta de opção, de um lateral. E tá pra vir aí, vocês vão falar, né? Zagueiro, enfim, Luiz Henrique, etc. Eu acho que montar um elenco forte e que o professor Tite tenha sabedoria na hora de escolher os seus 11 que vai botar em campo a cada jogo. Valeu, Valeu, gente. Petrozinho. E deixa o like aí, se inscreva no canal que não for inscrito. Até a próxima. Valeu, Petrô. pô, Já que o Petrô estava falando aí sobre a questão de reforços, a gente pode até mudar a sequência dos blocos aqui do programa. A gente pode falar, a gente ia falar de Campeonato Carioca, mas já pode puxar os reforços, né? Os reforços do Flamengo para a temporada. Segundo reforço do Flamengo que já chegou, que agora foi o Matias Vinha, né? Matias Vinha, que estava no Sassuolo, tem até imagens dele aí na época do Sassuolo, vai ter imagens deles na seleção também, seleção uruguaia. Mais um uruguaio que chega ao Flamengo, né? Quarto uruguaio agora. É bom e ruim, né? Mas primeiro, vamos falar primeiro da contratação, depois a gente fala dos problemas. Resolver um problema, não vamos procurar outro problema agora. é isso, assim, o Flamengo resolve um problema e acho que resolve de uma maneira, né, muito bem resolvida. O Vinha é um jogador que já está pronto, que já jogou no Conhece. Brasil, que conhece o futebol brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Palmeiras, acho que campeão paulista também. Então, assim, acho que é um jogador que vem pronto para chegar e, não vou dizer ser titular, porque o Ayrton Lucas é um bom jogador, tem o espaço dele no clube, já está aí há mais tempo, então, né, vamos também levar isso em consideração, mas acho que o Vinha chega com todas as condições de brigar pela titularidade, assim, né? E eu acho que quando você pensa em elenco, é muito bom para o Flamengo, inclusive, ter jogadores de características diferentes, né, na mesma posição. Acho que o Vinha defensivamente compõe melhor do que o Ayrton. Ele não tem aquele jogo do Ayrton, né, tão verticalizado, de ataque, de tanta velocidade. É um cara que defende melhor, chega bem na frente. Eu lembro que no Palmeiras ele chegou a fazer alguns gols como lateral. Então, acho que é uma contratação que para o Flamengo traz um acalento, principalmente pensando que, porra, a gente tinha o Felipe Luiz, né? No Brasil hoje, eu acho que no status do Felipe Luiz, de nome e tal, não é o Alexandre, desculpa, acho que o Alexandre não joga um terço da bola do que jogou o Felipe Luiz, é um bom lateral, né? Tá na Europa há muitos anos, não é à toa, mas não joga um terço da bola que jogou o Felipe Luiz, tampouco o Marcelo, que veio para o Fluminense, mas o Marcelo também não é caso de o Flamengo querer ou tentar. Então, acho que a solução aí com o Vinha foi muito boa para o Flamengo.
Gostei também dessa chegada desse lateral esquerdo. E assim, a gente tá até vendo pelas imagens aqui, é um cara de marcação forte, chega muito bem na área, tem essa recomposição. Então, assim, é um jogador de seleção. Né? É um jogador de seleção e é o titular. E aí, pensando no que você disse da seleção uruguaia que o Flamengo está montando, até nesse sentido é importante, né? Porque você vai ter jogadores que já vão ter um entrosamento ali jogando juntos. O Varela, o Vinha, o De La Cruz e o Arrascaeta. São caras que já se conhecem, muito provavelmente de base, né? De jogar em base, em seleções de base e tal, e vem jogando juntos há algum tempo. Né? O Vinha e o Arrascaeta e o De La Cruz e o Varela também já jogaram Copa do Mundo juntos. Então é um tipo de contratação que é isso, assim, vem para resolver. Óbvio que ele pode chegar e não se adaptar, né? A gente tem que estar sempre com essa ideia na cabeça. O cara pode chegar e não se adaptar, não ir bem, não se enquadrar com o estilo de jogo. Mas aí eu também acho que tem a coisa do scout, da observação e do Tite falar, pode trazer porque ele vai se adaptar no meu estilo de jogo. Então, eu acho que aí é onde a gente confia de que as coisas dão certo. Né? Entre essa contratação hoje, acho que é até difícil de saber quem vai ser o titular, né? Porque são dois jogadores que é aquele negócio que você comentou há pouco. O problema vai ser do Tite resolver isso. A gente pode até opinar no primeiro momento quem é que deve ser titular, mas assim, falar, o Vinha chega pra ser titular. Não, porque tem o Ayrton Lucas. É diferente, por exemplo, de se chegar um lateral direito de grife e tu fala, não, ele vai ser titular porque o Varela ainda não tá pronto. Ainda que hoje o Varela esteja melhor do que o próprio Wesley e a questão do Mateuzinho, né? Que talvez possa até voltar. Mas é uma dor de cabeça boa pro Tite. O que me preocupa, que aí eu vou colocar depois a gente pode entrar nos outros reforços, mas é a Copa América. A gente vai perder jogador demais. E aí não é, mas você já tá vendo que o Dorival vai convocar todos os jogadores do Flamengo? Não é nem eles, esses jogadores. Vamos lá. Certeza que vão pra Copa América. A não ser que estejam machucados. Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. E Pulgar. Esses 5... Todos eles são titulares. Esses 5 vão pra Copa América. A não ser que estejam lesionados. Titulares, né? O Varela hoje é o titular do Bielsa, no Uruguai. A lateral direito. Sim. E o De La Cruz... O Arrascaeta, que eu acho que não é titular com o Bielsa, né? Mas é convocação certa. E não vinha sendo titular por conta da lesão dele, aquela coisa toda. E o Pulgar é titular da seleção chilena, inclusive é um jogador de destaque na seleção, assim como é no Flamengo. Apesar de ser a seleção chilena que tá na draga, né? E aí, você pensando na seleção brasileira, não se pode dar certeza, obviamente. Mas Dorival, como técnico, e já tendo dito que vai dar uma atenção maior para os jogadores que jogam no Brasil, né? Ele falou isso na apresentação dele. Eu não duvido, assim, que a gente perca o Pedro, talvez o Gabriel, a depender de como tiver o Gabriel em atividade, o Cebolinha. Pelo que vem jogando Cebolinha? Então, assim, negócio. Cebolinha. E vale destacar, o Neymar não vai estar pra Copa América. Vai estar, exatamente. E o Cebolinha foi quando o Neymar não esteve em uma competição, o Cebolinha foi a cara da Copa América. É isso. Foi a última competição que o Brasil venceu e o Cebolinha arrebentou, que foi a Copa de 2019, a Copa América. Né? Então,
Eu concordo com você. Então, assim, para o Cebolinha voltar é fácil, para o Pedro se manter é fácil, para o Gabi voltar é fácil, entendeu? E Gerson. aí, a depender do que o Dorival esteja pensando, eu não duvido de uma convocação do Gerson, eu não duvido de uma convocação de alguns dos zagueiros, ou o Fabrício Bruno, ou o Léo Pereira. Esse aí eu Né? confesso que eu já acho um pouco mais difícil. Eu acho que a zaga, Brasil hoje, pensando no mundo, você tem o Marquinhos, você tem o Militão, são, para mim, hoje seriam os dois titulares. Mas, cara, você tem uma gama de outros jogadores ali, né? O próprio Léo Ortiz, que o Flamengo queria trazer, e a gente vai continuar falando aqui de reforço, que é um cara que também está na nossa mira, e tem todos aqueles caras que jogam lá fora, Ibanes, toda essa galera, né? Lucas Veríssimo, que está aqui no Ou não tá mais, né? Corinthians, enfim. Não está mais, né? Está indo embora também. E então, assim, né? O Sim. Nino, que acabou de sair do Fluminense, né? O Nino eu também acho que é um cara hoje que está pronto para ser titular da seleção. Né? Então, eu acho que não seria tanto caso. Mas aí, pensando em Copa América, em primeiro trabalho, né, rechonchudo do Dorival, ele pode querer convocar uma galera para fazer uns testes. Né? Vamos ver como é. Não acho que ele vai abrir mão de trazer Vinícius Júnior, de trazer Rodrigo, né? Talvez o Hendrick para o ataque, e aí você perde um espaço para um Gabigol da É bom vida e pra tal. gente, né? Mas, pra gente é ótimo, né? Mas, enfim, acho que o Flamengo corre sério risco de, no meio do ano, ter muitas perdas. E aí é onde entra a história de que tem que ter elenco, tem que ter mais jogador aí. Essa história de que eu só tenho medo do ambiente ficar tumultuado, porque o Gabriel e o Bruno Henrique vão ficar no banco. Irmão, não existe. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar. O Flamengo joga uma média de 85 partidas por ano. É jogo para um caralho, sacou? Todo mundo vai jogar, não tem essa. E eu ainda, só para a gente voltar na história lá de como o Tite gosta de jogar e tal, eu ainda tenho muita esperança de que o Flamengo consiga ter elenco para que um treinador possa bancar ter um time de Copas e um time de campeonato. Sacou? Tipo como ele fez ontem. O time do primeiro tempo ser um time de Copas e o time do segundo tempo ser um time de campeonato, ou vice-versa, não interessa, né? Mas, assim, é fato que temos jogadores para tentar fazer isso. Sim. Aí você não ganha o brasileiro, aí você não ganha a Copa. Cara, ganhar tudo também, né? A gente sempre quer. Mas também tem que cair um pouquinho na realidade de que não é assim. E agora, ainda mais Né? agora que você tem um Palmeiras que. Não agora, né? Até antes do Flamengo tá Né? nessa fase áurea do Flamengo, Sim. o Palmeiras já era um grande. Você tem agora o Inter que tá montando um puta time. Isso. O próprio O Atlético Atlético, Mineiro. é, Sim, você tem esses times que tu fala, meu irmão, não a dá pra, galera também vai ficar. né? Não dá pra achar que porque a gente tem um time bom, os outros não são. Os outros também têm um time bom, cara. Exatamente. Então, assim, não, não estamos na Espanha ou não estamos na França. Nós não estamos na É, França. E só tem um time que joga futebol lá. é isso. É isso. Talvez a gente esteja um pouco comparando um pouco de Inglaterra. Você tem os times É, ali que. mas sim, Você tem mais de 3 times ali disputando. E você tem, por exemplo, um Liverpool e Flamengo. Liverpool e City. Que sempre estão ali na parte a de cima, cabeça, brigando. mas se demora, vem um Arsenal, Tem agora vem o Aston Villa que tá aparecendo bem. Né? Você tem ali o Tottenham, que apesar de nunca ganhar nada, né? Que seria o Atlético Mineiro deles. Então, assim.
Ou Inter, né? Porque também tem isso também, o Atlético ou Inter, né? Porque os caras não ganham nada lá. O Atlético pelo menos ganhou alguma coisa agora. Mas é isso, né? Agora, quanto aos outros reforços, já manter as imagens do Vindo aqui na tela para vocês, mas vamos falar de outros reforços também. Um que já não vem, o Flamengo já desistiu, né? É o Léo Ortiz. Essa contratação aí, o que dizem os setoristas de Flamengo é que o Flamengo desistiu porque fez a proposta, o Bragantino não aceitou, queria muito mais, o Flamengo aumentou mais um pouco, não houve acordo, e aí o Flamengo não vai. Acho que o Bragantino está pedindo 12 milhões pelo Léo Ortiz e o Flamengo não vai pagar 12 milhões pelo Léo Ortiz. Até para ficar em comparação aí, o Vinha está vindo com contrato até o fim de 2028, são 8 milhões pelo Vinha, mais 1 milhão em caso de bônus por título, né? Se ganhar o Brasileiro, o Flamengo paga 500 mil, se ganhar a Libertadores, paga outros 500 mil, né? A depender aí, você tem esse 1 milhão dividido em títulos. Então, assim, 12 pelo Léo Ortiz não é o caso, sacou? E aí o Flamengo aparentemente abriu mão, não vai trazer o Léo Ortiz. Apesar do Léo Ortiz querer ir para o Flamengo. Então, era isso que eu ia entrar. Esse é o tipo de rolê que eu acho que o clube que se nega a vender acaba se dando mal, porque, cara, o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, sacou? O Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. Então, assim, e aí, meu brother? Você vai ficar com o jogador infeliz no seu clube, um cara que não quer jogar mais aqui. Os relatos dessa negociação dão conta de que tinha um acordo entre o Bragantino e o Léo Ortiz, de que se nessa janela houvesse uma proposta para ele, o Bragantino venderia. E aí foi isso que o Léo Ortiz foi cobrar do Bragantino, mas aí o Bragantino alega que tinha que ser uma proposta do exterior e não uma proposta do Brasil, porque eles não vão reforçar um adversário. Só que aí, galera, na boa, o RBB, o projeto de vocês é legal, é para ser grande e tal, mas hoje vocês não são adversários do Flamengo. Sacou? Vocês não disputam título com o Flamengo hoje, desculpa, não disputam. Né? Tá aí ano passado, que em algum momento eu ainda achei, meu irmão, o Botafogo tá caindo, quem vai chegar vai ser o Bragantino. E vocês ainda ficaram atrás do Botafogo na tabela. Entendeu? Então tem que ter essa noção. Você não vai reforçar um adversário direto. Você vai reforçar um adversário. Fora que o Bragantino ficou na Libertadores, pelo menos. Pegou a última vaga da pré, né? Pode pegar o Botafogo, inclusive, na terceira fase, né? Então, assim, sabe? Não sabe nem se vocês vão chegar lá na fase de grupo onde o Flamengo tá. Mas ele vai pegar o Botafogo, então provavelmente vai estar. Mas, assim, o máximo que você vai disputar com o Flamengo é um campeonato brasileiro, entendeu? Então, são 2 jogos, beleza. Todo ano o Flamengo perde pro Bragantino, no Maracanã, em Bragança, não tem problema. Mas, assim, não é, né? E aí tu fica com um jogador incomodado de ter ficado, porque tinha uma puta proposta para ir para um puta clube, para ganhar título, para ser treinado pelo Tite, que foi o cara que convocou ele para a seleção, né? Então, assim, não sei, cara. Eu acho sempre uma má jogada esse rolê, sacou? Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, de quando o Pedro quis ir para as Olimpíadas e o Flamengo não liberou. Bem... Entendeu? Eu critiquei o Flamengo naquela época. O Flamengo precisava do Pedro? Precisava. Mas qual era a chance que o Pedro tinha de disputar uma outra Olimpíada e ser campeão olímpico? Perdeu. Sacou? Perdeu. Ganhou o Malcolm, ganhou uma medalha olímpica e o Pedro não. E o Matheus Cunha, né? E enganou muita gente, né? O Matheus Cunha ali na. Sim. Então, assim, eu acho uma bobeira, mas aparentemente o Léo Ortiz não vem. E o Flamengo está de olho num zagueiro português que está jogando no Getafe. Domingos Duarte, cara de 28 anos. E aí a torcida também já se empolgou com esse cara, porque ele vem na mesma vibe de scout, de análise do departamento de scout do Flamengo,
que veio o Mari. O Mari, em 2019, jogava no La Coruña, e quem fazia dupla de zaga com o Mari? O Domingos Duarte. Ele jogava no La Coruña com o Mari naquela época. Então, talvez o staff lá do scout do Flamengo já esteja de olho no Domingos Duarte desde essa época, né? Mais jovem, hoje ele está com 28, então em 2019 ele tinha 23, a depender aí de quando ele faz aniversário, 24. Mas acho que pode ser uma saída boa aí para o Flamengo. Mas a gente precisa de mais um zagueiro além dele, né? Ou a gente precisa de 2 zagueiros, do meu ponto de vista. Também acho. Até porque, assim, eu acho que a situação do Pablo ainda é indefinida no Flamengo. Ele não foi para os Estados Unidos porque está tratando de uma tendinite no joelho. Já não jogou ontem. Né? Então, assim, tem que entender como que vai ser esse tratamento, se vai ficar bom, se não vai, se vai estar disponível ou não está. Mas hoje, o Flamengo tem o Léo, o Fabrício, o Davi Luiz, que ontem não foi mal, né? Jogou ali o padrão. E talvez o Pablo seja o quarto zagueiro e o Cleiton, que jogou ontem no segundo tempo, seja o primeiro da base aí com condições de subir. O Noga, que jogou o Carioca ontem, deu uma vacilada no gol do Nova Iguaçu. Né? Vai falar isso daqui a pouquinho. Era uma bola ali que ele quis inventar e aí perde e o Nova Iguaçu faz o gol. Então, assim, e o Noga é um jogador que, cara, todo mundo teve esperança, mas o cara se machuca e nunca consegue apresentar um futebol. Então, também não sei se o Flamengo já tem paciência, né? Conta muito com o Noga. Então, talvez seja isso, o caso de trazer o Domingos Duarte e verificar a possibilidade de algum outro zagueiro. Semana passada a gente falou que o Flamengo contratou um menino da base do Grêmio para a base do Flamengo, mas é um menino que joga em seleção já, né? Capitão da seleção. Eu esqueci o nome dele, mas ele tem um nome também assim de sobrenome, tipo Domingos Duarte. Um nome mais ou menos assim. E talvez também seja o caso, entendeu? De começar a usar esses meninos da base. É isso. E sobre o principal rumor agora que fica é Thiago Alcântara, né? De novo, né? De novo entrando. Eu já cheguei a ler algumas informações do Thiago Alcântara falando que ele quer ficar no futebol europeu. E aí o Flamengo teria que fazer um esforço muito grande para trazê-lo. E aí? Você acha que é um jogador que iria ajudar bastante no Flamengo? Lembrando que ele tá um cara que tá quase um ano parado, né? Por conta de lesão. Era isso E idade, né? E idade. Tem prós e contras aí. Acho que o Thiago já tá com uns 32 anos, se eu não me engano. Não joga há 9 meses. Ele teve uma lesão no quadril ano passado. Recuperou, voltou, mas o Klopp não vê lugar para ele nesse time do Liverpool. Né? Eu acho que o grande rolê é esse. Se eu não me engano, o contrato dele acaba no fim da temporada europeia, ou seja, no meio desse ano. Já pode assinar pré-contrato? Então o Flamengo está nessa busca aí para tentar convencê-lo. Agora, aquele cara italiano, que é um cara que fala muito de negociação aí nos Twitter da vida, Fabrizio Romani, disse ontem que não tem qualquer negociação do Flamengo pelo Thiago Alcântara. Não existe, isso é só balela, né? E aí tem isso que você falou, da vontade dele, né? O Thiago nasceu aqui no Brasil, mas foi para a Espanha muito novo e cresceu lá. Ele é cidadão espanhol, ele jogou pela seleção espanhola, né? Copa do Mundo e tudo. Então, assim, eu não sei se o Thiago tem todo esse interesse de vir jogar no Brasil. O Rafinha, que é o irmão dele mais novo, que é um cara que eu acho que seria melhor aproveitado pelo Flamengo, vive rodando em clube menor na Europa e não aceita.
Pois né? é. Vir para o Brasil. Então, assim, o Thiago, que para mim é um cara maior do que o Rafinha, que teria espaço ainda para jogar, o Thiago teve o rumor dele voltar para o Barcelona, né? Que aí tem que lembrar isso também, o Thiago e o Rafinha são crias lá das canteiras, né, do Barcelona. Então, assim, eu não sei qual é o real interesse dele. Fato é, em bom estado físico, não tendo qualquer problema aí de lesão, como ele teve no ano passado, porra, se ele vem pro Flamengo, é um puta reforço, né? É um puta reforço. Vai gerar essa mesma discussão que a gente estava sobre o De La Cruz, vai entrar no lugar de quem? Sim. Mas eu dou a mesma resposta. Todo mundo vai jogar. Dá para ter 2 times jogando. E sobre o Luiz Araújo, o Luiz Henrique, desculpa. Eu desconheço o jogador. Eu também. O Flamengo tá numa insistência muito grande com ele. E aí, você acha que vale essa insistência? Você chegou a ver alguma coisa de Cara, números dele, essas coisas ou não? eu também não posso falar sobre o jogador, não vi, não lembro dele no Fluminense, não acompanho ele na Europa. O que eu tô confiando é um pedido do Tite e o Luiz Henrique estava na lista do Tite da Copa, né? Aquela lista do em caso de alguém se lesionar, a gente pode puxar um desses. O Luiz Henrique era um desses caras. Então, na análise da comissão técnica do Tite, o Luiz Henrique tem algum papel importante, né? Então, cara, é a única coisa que eu consigo pensar e confiar. Agora, é um menino jovem, acho que ele tá com 23 anos. 23. Tem espaço para jogar na Europa ainda. Parece que ontem ele começou jogando no jogo do Betis, foi titular, mas não é um cara que tem sido muito aproveitado. E talvez por isso o Flamengo esteja tentando essa contratação. Mas Eu, eu não sei. eu tô com uma. Eu vou colocar no link da descrição pra rapaziada um artigo aqui de um site chamado La Liga Análises. É espanhol, depois vocês podem até colocar também no Google Tradutor de vocês. Pedir a tradução. E é um artigo de 2023, de quase um ano. E aí ele coloca os gráficos do jogador, o que ele fez durante a partida. E aí ele coloca a seguinte declaração: a visualização mostra a sua classificação percentual em comparação com outros meio-campistas ofensivos na liga. E ele é altamente classificado por tentar chutes e dribles e é um driblador experiente. A capacidade do atacante tem sido muito boa, com números de contribuições esperadas para gols, o que se desclassifica ele de forma justa em termos de toques na grande área a cada 90 minutos. Grande consciência posicional, faz movimentos em áreas perigosas para construir ameaças de ataques eficientes e tem uma boa capacidade de vencer duelos aéreos e defensivos, e também tem bons números em termos defensivos. Ou seja, é um jogador assim que é uma análise de um site espanhol que coloca ele como um jogador de capacidade, né? E ele, aí ele complementa aqui, né? É um jovem talentoso, tem capacidade de criar chances para o seu time no ataque, impressionado pelo Real Betis, que ficou na temporada passada em quinto, lutou por uma vaga entre os primeiros colocados, tem muito potencial e pode ser transformado em um excelente artilheiro. Aí o seu desempenho na primeira divisão espanhola tem ajudado o jogador a construir algum reconhecimento durante esse texto. É um texto aqui do Raghav Sharma. Acredito que seja. O site é da Bélgica. É um site. É um cara. Belga de análise do futebol espanhol. Análise de futebol espanhol.
Mas muito interessante, muito completo, assim, o texto escrito, com alguns dados, algumas estatísticas. E gostei bastante. A gente vai colocar no link pra você dar uma acompanhada, dar uma arrematada um pouco mais geral. Diga aí, Paulinho, você tá rindo. Eu tô rindo porque você falou aí, eu fui buscar algumas coisas aqui sobre o Luiz Henrique, e é incrível como a torcida do Fluminense fica enlouquecida, né? Tem um link aqui, eu tava rindo disso. O título é Um Caso de Amor com Xerém. Rival insiste em Luiz Henrique e vai à Espanha para negociar. É o site Netflix. Mas e aí eles tentaram contratar e não conseguiram. E o Flamengo não pode? Exato. Sabe? E aí E o era isso que eu fato de o tava vendo cara ser de aqui. Xerém não quer dizer que o cara seja tricolor. Aí o Pedro e o Gerson pode dizer, né? Exatamente. São dois da base de Xerém e que sempre foram rubro-negros. Exatamente. O grande rolê é esse, é que os caras acham que porque o menino nasceu lá, ele não pode ter outro time. E aí, assim, num geral aqui, o que tem é que tem uma reunião importante hoje entre o Flamengo e o Betis para negociar essa contratação aí. Nada fácil, os clubes vão sentar para chegar a um acordo, mas ainda nada muito certo. Parece que o preço estipulado pelo Betis são 18 milhões de euros, e aí o que o Flamengo está tentando, que é esse o grande rolê da negociação, é aquilo que ele fez com o Pedro, com o Gerson, com o Thiago Maia, né? Vem por empréstimo, o Flamengo paga pelo empréstimo, com a opção de compra, e aí quando o Flamengo comprar, esse dinheiro que já foi pago pelo empréstimo é abatido no valor, né? Então, vamos ver o que sai disso aí. Eu tava dando. Aparentemente, o Flamengo está negociando porque o Luiz Henrique quer vir para o Flamengo, né? Sim. O Flamengo não vai. Eu acho que isso é uma coisa que é tradicional, assim, da negociação do Braz, do Spindle. Eles só vão ao clube e negociar valores e formas de pagamento, piriri pororó, depois que já se acertou com o jogador. O jogador já falou: quero ir, aceito esse salário, aceito essas condições. Se o clube me liberar, a gente fecha. Então, acredito que a grande questão agora esteja aí nessa negociação entre Flamengo e Betis. E aí uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu não sei se vocês chegaram, se você chegou a ler ou ouvir sobre isso. Gabigol no Bahia, cara. Tu chegou a ver alguma coisa sobre isso? Eu vi um site. O único site que eu encontrei a respeito disso foi da Folha do Estado de da Bahia. Com a ajuda de Everton Ribeiro, Bahia inicia tratativas para contratar o Gabigol. E aí dos influencers rubro-negros, quem trouxe essa informação também foi o Gustavo Henrique dando choque, né? Mas isso uns 3 dias depois de ter saído essa informação no site do Folha do Estado da Bahia. Bahia hoje tem condição, mas assim... Não, eu acho que assim, a questão aí está no seguinte. Sai o Everton Ribeiro pro Bahia, aí neguinho fica criando essas de porque eles são amigos, o Everton agora vai ser o embaixador do Grupo City, então ele vai ter esse poder de tentar negociar jogador, pipipipopopó. Só que, cara, na moral, por mais que hoje tenha condição financeira pelo Grupo City e tal, aí eu acho que a gente volta àquela conversa sobre que o jogador quer da carreira dele, né? Tu quer ir pro Bahia e por mais que esteja montando um time aparentemente legal, mas não é um clube que você fala, porra, né? Tá aí, os caras vão chegar. Você sabe que do mesmo jeito que pode dar muito bom, pode dar muito Sim. ruim.
né? Então, assim, sair de um Flamengo com a idade que o Gabriel tem, com o status que o Gabriel tem, para ir para o Bahia, acho muito difícil. Também acho muito difícil. Acho que assim, o Bahia tinha que, com esse time que está montando desse ano, ser campeão brasileiro, entendeu? Campeão baiano, campeão brasileiro, fazer um papelaço na Copa do Brasil, para falar assim, ó, estamos aqui, estamos com tudo, Gabigol, venha. Entendeu? Aí o contrato do Gabriel termina no fim do ano, o Flamengo não consegue, o Bahia oferece mais, que nem fez com o Everton, 30% a mais do PP. Aí ele vai para o Bahia para disputar a Libertadores do ano que vem com o Bahia. Agora, tu vai sair do Flamengo, você disputa com chance de título, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, para ir para o Bahia aqui, né? Você vai disputar, talvez, com muita chance de título, a Copa do Nordeste? Complicado. Acho pouco para o que é o Gabigol, sacou? E aí, eu acho que nesse fim de semana, quando chegou lá nos Estados Unidos, o Landim deu uma entrevista e falou sobre esse rolê do Gabriel, e eu achei que ele foi muito bem na fala dele. Que ele é questionado sobre essa negociação com o Gabriel, né? Se isso vai se arrastar, qual que é a expectativa. Ele fala, cara, o Flamengo quer o Gabriel quer o Flamengo, até o meio do ano, fim do ano, a gente vai negociar e vai se acertar. E aí, questionado sobre valores e tal, ele falou, eu acho que o Gabriel tem que se espelhar no Zico, né? O Zico ficou no Flamengo o tempo que ficou, bateu os recordes, tem uma história. Hoje, quando você fala de Flamengo, todo mundo pensa de cara no Zico, e talvez o Gabriel possa ser o cara que, além do Zico, todo mundo vai pensar, todo mundo vai lembrar pelos títulos, pela marca, pelos gols, né? Pelo que fez no Flamengo. E aí, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Por exemplo, a nossa geração, a gente viu o Romário, melhor jogador do mundo em 1994, arrebentando no Barcelona, ganhou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, vir para o Flamengo em 95. O Romário chega no Flamengo, meu irmão, e é um estouro. O Romário jogou muita bola no Flamengo, fez gol para um caralho no Flamengo, e o Romário não ganhou nada que valha no Flamengo. Nada. O maior título do Romário no Flamengo é um campeonato carioca invicto em 96. Porque nem a Mercosul, de 99, ele é considerado campeão, porque ele foi afastado do elenco lá naquele caso do jogo contra o Juventude em Caxias, que ele foi para a festa da Rainha da Uva. Mas... Então, assim, é isso, sacou? O maior título dele com o Flamengo é um campeonato carioca invicto em 96. Beleza, em 96 você ganhar um campeonato carioca invicto era algo legal? Era algo legal. Mas quando você olha para a história de um clube como o Flamengo, um campeonato carioca em 96. Né? E aí ele estava no elenco de 99, mas não joga as finais porque estava machucado, e aí o Rodrigo Mendes é quem faz aquele gol de falta. 2000 ele já não estava mais, 2001 ele já não estava mais, entendeu? Então, assim, que aquele tricampeonato, talvez o título menos lembrado é o de 99. Exato. O Rodrigo Mendes, né? O de 2000 com o gol do Tuta, todo mundo lembra. O de 2001, obviamente, pela epopeia que foi, o gol de falta do Pet e tal. Então, assim, eu acho que o Gabigol, hoje, para o Flamengo, é muito maior que um nome como o Ronaldo. Talvez um nome muito maior que um nome como o Adriano. É isso. E ele ficar e seguir no Flamengo é muito importante para ele nesse sentido. Então, eu acho muito difícil também o Gabriel querer sair do Flamengo. Já que a gente falou um pouco de Campeonato Carioca, o Flamengo também jogou pelo Campeonato Carioca ontem. Eu confesso que esse jogo eu não assisti. Você assistiu, Paulinho? Você acompanhou alguma coisa? Tem os melhores momentos aí? Eu vi bem mais ou menos. Assim, eu vi o primeiro tempo aqui, sentadinho e tal. No intervalo, estou com duas gatas com questões de doenças aqui em casa, aí fui dar remédio, tinha que fazer comida, comecei a cozinhar. Então, no segundo tempo, eu já vi bem menos. Tanto que na hora do gol do Flamengo, eu estava na cozinha e corri para ver o lance do gol. É legal as thumbnails falando que foi um gol Puskás, né?
O do Cebolinha foi muito mais bonito, porra, do que o do Thiaguinho. Né? Mas, enfim, o que eu consigo dizer, assim, principalmente do primeiro tempo? O menino Lohan é uma máquina. Um jogador demais. Esse moleque é muito bom jogador. E ele é forte pra um caralho, sacou? Ele Arreda o pé? não arreda na dividida, sacou? Ele entra em todas, ele toma trombada, ele fica em pé, tem uma capacidade de condução de bola incrível, uma capacidade de visão de jogo incrível. Então, acho que é uma joia aí que o Flamengo tem que cuidar muito bem, tem que preservar. Não sei se já é a hora dele estar no time profissional, mas acho que para esse tipo de situação é muito importante. Aí o Matheus Cunha não teve culpa no gol, o resto do jogo foi tranquilo, foi muito bem, era o capitão do time ontem, né? Como jogador mais experiente, talvez até o que tenha mais participações aí no profissional. O Noga, que está de volta, o Noga, ano passado, nessa mesma fase de Campeonato Carioca, era um dos titulares do time do Flamengo, teve uma lesão, um desses jogos aí iniciais do Campeonato Carioca, saiu contundido, só está voltando agora, né? E aí era aquilo que a gente estava falando, né? Deu um vacilo ali no gol, era uma bola que ele podia deixar passar e ou o Matheus Cunha saía da área, ou ele ganhava do atacante na corrida, ou ele podia cabecear para fora. Ele tentou ali uma cabeceada meio que domínio, só amortecer a bola. O lance que você tá falando agora tá passando aqui na imagem. Cara. Entendeu? Aí ele deixa a bola pro atacante. E aí o cara dá um toque na frente, o Noga se atrapalha com o outro defensor, que eu não lembro mais quem era, se era o José Wellington, que estava na jogada ali, o lateral esquerdo. E aí o cara vai dar na cara do Matheus Cunha sozinho, categoria, né? Na cavadinha. Não tem muito o que fazer, né? O Diegão que tava na jogada ali. Quem? O Digão. Diegão, né? Diegão é sacanagem, pô. Diegão. Não, é o outro zagueiro, eu acho. Não, no lance aqui tava o Diegão e o Noga. O Diegão eu acho que é o outro zagueiro. Uma expectativa que eu tinha ontem para ver era o lateral direito, o Santiago Campo, que é um menino que o Flamengo contratou para a base, é um lateral paraguaio que fala-se muito da capacidade técnica dele. Ele é outro que no ano passado, jogando aí pelo Sub-20, se machucou, ficou um tempão fora e está retomando agora. Não achei que ele teve muita condição de mostrar jogo. O Flamengo, inclusive, jogou muito pela esquerda com o José Wellington, que é o outro lateral esquerdo. Inclusive, né, a gente falou lá do time principal que jogou com o Carbone, mas eu acho que talvez o terceiro lateral esquerdo que possa pintar no elenco profissional do Flamengo não vai ser o Carbone, vai ser o José Wellington, que é o jogador mais velho, está mais formado, assim, né, na escala aí de preferência. Mas, cara, e aí no segundo tempo o Flamengo consegue um gol do empate, uma jogada do Lohan com o Thiaguinho. O Thiaguinho é um menino que o Flamengo também contratou do Náutico há uns anos para a base, ele foi artilheiro do Campeonato Pernambucano, fez o diabo lá e tal. Mas no Flamengo nunca conseguiu, já tem uns 2, 3 anos que nessa coisa dos primeiros jogos aí do ano no Campeonato Carioca, ele tá sempre nesse elenco, joga, aí é emprestado, volta, joga, é emprestado. Então, assim, também não sei se funciona muito. O Peterson ontem foi nulo em campo. Não sei se ele já está com a cabeça no Atlético Paranaense, que aí eu também não entendo essas coisas, entendeu? O Flamengo já fechou o empréstimo dele para o Atlético Paranaense, mas aí ele vai fazer esses 3 jogos pelo Carioca, aí depois que ele vai para lá, aí o moleque entra em campo com medo de se machucar e não ir jogar no outro, entendeu? Para mim não faz sentido. Se tu já fechou uma negociação, manda embora, bota outra pessoa para jogar no lugar do Peterson. Né? Não faz o menor sentido para mim o Peterson continuar jogando pelo Flamengo se ele já tá situação até parecida com o Verton, né?
Então, mas o Verton não está Não fechado. tá fechado ainda. Porque o Landim achou muito baixo o valor fixado para a venda dele, de 1 milhão de euros, que eu concordo. 1 milhão de euros para um menino promissor de 20 anos do Flamengo, É nada. um time pequeno de Portugal, que aí o Verton faz um campeonato português bom lá e eles vendem por 20 milhões, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. O Flamengo tem que valorizar o passe desse moleque. Quer tirar daqui, quer levar por empréstimo? Ok, mas o valor fixado é maior. Não dá para ser 1 milhão de euros. 1 milhão de euros hoje, em termos de futebol, é nada. Sim. É nada. Então, cara, então a negociação do Verton não está fechada. Não está fechada. E aí o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Carioca. É sábado, 6h10 contra a Portuguesa. Também, né, Também a a molecada. molecada. E também no Nordeste, né? Esse com a Portuguesa é no Nordeste também? Eu acho que esse com a Portuguesa é no É no Rio. Rio? Eu acho que o outro no Nordeste é contra o Sampaio Correia. Ah, é Sampaio Correia, tá certo, é isso. Eu acho que o Flamengo joga contra o Sampaio Correia, que aliás eu tomei um susto, né, ao descobrir que tem um time carioca chamado Sampaio Correia. Aí o Flamengo joga com o Sampaio Correia. Eu falei, caralho, que jogo é esse? O Flamengo vai fazer amistoso. Mas é o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, que é um time que subiu para a primeira divisão esse ano, e que ontem deu um trabalhão para o Fluminense, que empatou 3-3, eu acho que foi Fluminense e Sampaio Correia ontem, acho que foi 3-3 esse jogo. E o Fluminense também, o Fluminense vai se representar, se não me engano, é hoje, né? Então. Ó, vim atrás aqui para confirmar. Flamengo e Portuguesa, na verdade o mando é da Portuguesa e Flamengo, e está confirmado para a Arena das Dunas Então em Natal. também vai pro Nordeste. Depois, se eu não me engano, o Flamengo pega o Sampaio Correia. É em Belém? Vamos olhar aqui. Agora eu tô nessa dúvida agora também. Mas eu sei que o Flamengo joga um jogo em Belém depois de voltar dos Estados Unidos. Mangueirão. Não é isso. É O isso. Flamengo faz esse tour norte-nordeste, né? Com a molecada e também com o time principal, né? De certa forma, o time principal contra o Sampaio Correia vai jogar lá em Belém. Mas... E só para fechar um negócio aqui, Thiago, quando a gente estava falando de contratações e tal, eu falei da história do Mateuzinho, né? E a gente não voltou nisso. O Mateuzinho já apareceu em imagens no Corinthians, mas o presidente do Corinthians parece que não assinou a contratação porque ele quer ajuste no contrato, né? Tem a coisa da taxa de vitrine. Se o Mateuzinho for vendido para o exterior, ele quer que o Flamengo pague uma taxa de vitrine para o Corinthians. E ele quer tirar da cláusula do contrato também que o Flamengo pode chamar o Mateuzinho de volta a qualquer momento. Eu acho que isso era uma das coisas que estava aí no acordo do empréstimo. E aí eu vim confirmar aqui a história da Copinha, nos horários, e na capa do GE tem Inter recua em negócio por Thiago Maia após pedida do Flamengo. Thiago Maia não viajou para os Estados Unidos, não está com esse elenco do Carioca, porque estava em negociação avançada aí com o Inter, mas aparentemente, apesar do acerto entre o Inter e o Thiago, o Flamengo pediu cerca de 5 milhões de euros e o Inter quer pagar menos, então, por enquanto, as coisas não andaram. O Flamengo, o Thiago Maia ainda tem 2 anos de contrato, 3, né? 24, 25 e 26, porque vai até o fim de 26 o contrato do Thiago com o Flamengo. Então, são 3 temporadas ainda que o Flamengo tem com o Thiago Maia no elenco. É isso, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa situação aí. O Thiago Maia, que não viajou, né? Talvez se possa ser até uma espécie de reforço pro time do Carioca, né? Sim. Esse jogo aí jogo de sábado. Mas é isso. Sem dúvida. Paulinho,
por hoje é isso, né? É isso aí, vamos nessa. Mas valeu pelo programa de hoje. Galera que acompanhou a live ou acompanhou o programa, a live gravada, né? É bom que se diga. Ou o programa que tá aqui também na forma de vídeo normal. Deixe seu like, deixe seus comentários. É sempre muito importante que você deixe sua sugestão, deixe sua participação e deixe também sugestões para os nossos programas. Fale se vocês estão gostando desse formato e tudo mais. Beleza? Valeu, Paulinho. Valeu, Thiago, valeu, galera. Deixar um abraço aí para a galera que sempre acompanha a gente, né? A gente tinha o formato ao vivo ali de estar no Um chat acompanhando. no chat com a galera e agora não tá rolando isso, mas deixar um abraço para a galera aí. Valeu e até a próxima. Valeu. Falou. Até mais, Paulinho.